Amém, igreja? Amém. Esse amém foi para mim? É amém para Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu saldo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo 14. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Guarda de Israel, príncipe da paz, aleluia. Aleluia. Hoje nós podemos dizer que nós amamos a esse Jesus. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 13, que vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-mos aqui. Amém? Santo é o teu nome. Graças eu te dou, eu te louvo por essa manhã gloriosa. Eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, por cada vida que se encontra aqui, por cada família representada. Eu quero, meu Deus e meu Pai, te agradecer pela vida do Brai, que vai ser apresentado a ti. Eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, abençoe essa manhã, primeiro dia da semana. Escolhemos, meu Deus e meu Pai, estarmos aqui glorificando, te agradecendo, reconhecendo, meu Deus e meu Pai, esse amor que o Senhor tem tido por cada um de nós. Eu quero agradecer pelos convidados, por todos aqueles que conseguiram chegar aqui nessa manhã. Eu creio que há um propósito do Senhor para cada vida que conseguiu passar por essa porta. E eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. O Senhor já preparou o nosso coração para ouvirmos a tua voz. E eu quero te pedir nesse momento, fale conosco. Fale conosco através da tua palavra. Sonde os corações nesse momento. Eu não sei como cada um chegou aqui. Eu não sei quais são as necessidades. Eu conheço sim um Deus de renovo, de refrigério, de fortalecimento. Eu conheço sim um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode escrever uma nova história, um Deus que tem sido louvado e glorificado nesse lugar. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, renova os nossos pensamentos, abra o nosso entendimento nessa manhã, para que possamos ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque se o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, é porque o Senhor tem algo para falar com cada um de nós. E eu já te peço, Pai querido, Pai amado, fale conosco. Rendemos graças a Ti, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Amém? Podem se assentar. Aqui vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o interessante dessa palavra é que antes disso começa dizendo: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um barco, para um lugar deserto, apartando. Irmãos, o que Jesus tinha ouvido? Jesus tinha ouvido a morte de João Batista. Chegou ao conhecimento de Jesus que João Batista, aquele que estava preparando o caminho para que Jesus começasse o seu ministério, ele tinha sido morto, ele tinha sido decapitado, a cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja. E quando Jesus ouve essa notícia, Jesus ele se afasta, ele vai para um lugar deserto, onde ele iria falar com o Pai.
Porque aquela notícia, com certeza, Jesus, o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, mas ele também tinha 100% de humanidade, então ele tinha sentimentos. Imagine uma notícia dessa chegando. A gente entende que para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério, era necessário que João Batista saísse de cena. Porque João Batista, ele preparou o caminho para que Jesus começasse. E aí a gente vê que ele se aparta com aquela notícia e eu acredito que ele foi orar ao pai dele, com a notícia que chegou a ele. Só que a Bíblia vai dizer que ele se afastando, ele se isolando, ele para colocar ali os seus sentimentos. A Bíblia também diz que o povo começa a saber aonde Jesus se encontrava. E aquele povo, ele vai de encontro. Eles começam a caminhar, a atravessar cidades para que pudesse ir ao encontro de Jesus. Irmãos, naquele tempo, naquela época, aqueles que tinham necessidade, eles iam aonde Jesus estava. Eles não mediam esforços. E hoje nós temos a facilidade que eles não tinham naquele tempo. Porque naquele tempo, a maioria das vezes, eram muitas famílias, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas necessitadas de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. As pessoas andavam dias e meses para se encontrar com Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus sai daquele lugar deserto, onde ele se encontrava, ele e o pai e ele contempla uma multidão. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tem uma íntima compaixão com aquele povo. Ele olha para aquela multidão e vê que aquela multidão estavam todos ali esperando receber algo dele, querendo ouvir algo dele. E a Bíblia diz que ele tem compaixão, ele reconhece a atitude daquele povo, ele reconhece o desejo daquele povo ter atravessado cidades, ter ido de encontro a ele. E aí a Bíblia vai dizer que ele cura os enfermos, ele cura, ele ministra, ele prega, porque muitas das vezes a nossa enfermidade não é no nosso físico, a nossa enfermidade é na nossa alma. A alma, ela procede das nossas emoções, e muitas das vezes os baques que a gente leva da vida, os abandonos, os desrespeitos, as traições, nós vamos adoecendo. A nossa alma, ela fica doente. E aí, aquela multidão estavam ali. Então, tinha todo tipo de enfermos ali. Tinha aquele que era enfermo do físico, e tinha aquele que era o enfermo da alma, tinha aquele que era o enfermo do espírito, e Jesus, ele começa a curar naquele lugar, e Jesus começa a operar sinais e maravilhas, e o interessante é que ele mesmo, sendo 100% humano, ele não deixa aquele baque, ele não deixa aquele momento de luto atrapalhar o ministério dele. Ele entende que mesmo ele estando triste, mesmo ele estando em luto pela morte de João Batista, ele olha para aquele povo e ele entende que ele precisava cuidar daquele povo, ele precisava ministrar sobre a vida daquele povo, ele precisava curar aqueles que estavam enfermos de corpo, alma e espírito. E assim Jesus faz. Só que a Bíblia vai dizer que a hora se vai. E chega um momento que os discípulos falam para Jesus: Jesus, a hora já se foi. É melhor despedir esse povo. Não tem como alimentarmos esse povo. Despede para que eles vão para as cidades mais próximas e comprem alimentos para que eles possam saciar o seu físico. E Jesus fala: não, eu não vou despedir o meu povo desse jeito. Jesus já tinha alimentado o espiritual. E aí nós vamos ver que esse Deus, ele é poderoso para alimentar o espiritual e o nosso físico também. Porque ali tinha uma necessidade naquele lugar. E Jesus entende que ele não iria despedir aquele povo. E aí os discípulos falam: nós só temos 2 pães e 5 peixes. E aí ele fala: traz para mim. E aí ele apresenta aquele peixe e aqueles pães ao Pai. E aí o milagre da multiplicação acontece.
Irmãos, aonde Jesus se encontra, algo acontece. Nós entramos aqui muitas das vezes famintos, nós entramos muitas das vezes aqui angustiados, aflitos, muitas das vezes chegamos aqui sem esperança. Mas aí nós aprendemos através da palavra que esse Senhor é poderoso para nos alimentar, corpo, alma e espírito. Que esse Senhor é poderoso para fazer uma multiplicação. Porque não era 100 pessoas, não era 200 pessoas. Só homens, eram 5.000 homens. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se formos fazer uma conta desses pães, desses peixinhos, houve a multiplicação, houve um milagre. O nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação. Ele multiplica, ele restaura, ele cura, ele sara, ele liberta. Ele age, ele faz, porque ele é soberano, porque ele é poderoso. Então nós vemos aqui uma situação onde aquele povo que foi de encontro, irmãos, quando a gente vem, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente nunca sai de mãos vazias. A gente nunca sai faminto. Nós sempre recebemos algo que vem de encontro ao nosso coração, que vem de encontro à nossa vida. A gente recebe essa palavra que é viva, que é eficaz, que vai fazendo uma obra, que vai muitas das vezes confrontando com nós mesmos, mas nunca saímos daqui de mãos vazias. Sempre saímos daqui entendendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós como um propósito, como um chamado. E nós vemos aqui Jesus cuidando daquele povo, da necessidade daquele povo. Eu costumo dizer que busca ao Senhor aquele que sabe das suas necessidades. É por isso que a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Claro, nós anunciamos o reino, nós fazemos convite, mas também nós entendemos, nós não vamos obrigar, nós não vamos forçar ninguém, até porque ele diz que não é com força e nem por violência. Então nós fazemos o convite porque nós queremos que todos conheçam esse Jesus e que se alimente daquilo que ele tem para nos oferecer. Mas nós entendemos hoje que nós precisamos dele, ele não precisa de nós. Ele continua sendo santo, ele continua sendo soberano, ele continua sendo um Deus de misericórdia. Foi aquilo que o presbítero falou aqui, sem eu conhecê-lo. Hoje eu entendo que eu só estou de pé pelos livramentos que ele me deu, pelos escapes que ele me deu. Eu sei o tipo de vida que eu já vivi, eu sei da maneira que eu já me coloquei em riscos, e sem eu conhecer, ele já cuidou de mim. Quantas pessoas não tiveram esse privilégio? E hoje nós estamos aqui porque nós entendemos quem ele é. O Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que diz que desce pão dos céus diariamente através dessa palavra, um Deus que tem poder de nos curar, não só o nosso físico, mas o nosso interior, um Deus que tem poder de entrar quando ele bate, porque ele diz que ele bate. Se abrirmos, ele entra e faz morada. Ele bate, ele não invade, ele não arromba, ele bate aonde? Na porta do nosso coração. Aí a escolha é nossa de abrirmos o nosso coração para que ele entre e faça morada. E ele entra, ele faz morada, ele começa a nos ensinar. Ele começa a tirar dos nossos olhos as escamas. Ele começa a nos dar um entendimento. E aquilo que nós achávamos normal, a gente começa a entender que não é normal. Não é normal uma vida de destruição. Não é normal uma vida aprisionada em vícios. Não é normal estarmos acorrentados espiritualmente, porque nós não vemos, porque a Bíblia diz que o que é espiritual só é discernido no espiritual. E nós não conseguimos enxergar, muitas das vezes, as correntes que estão nos aprisionando. E aí vivemos situações, passamos por situações, e nós não conseguimos arrebentar essas correntes espirituais, a não ser Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hoje é manhã de multiplicação. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você se encontra, eu sei que aqui
é um lugar onde tem palavra de esperança, onde tem palavra de vida, porque quantas das vezes a sentença que recebemos foram sentenças de morte, diagnóstico de morte. Quantas das vezes estamos vivendo momentos de ameaças, de intimidações, quantas das vezes estamos vivendo momentos abusivos na nossa vida, mas nós temos um Senhor que traz esperança de dias melhores. Nós temos um Senhor que nós entendemos que os dias maus, que as adversidades que todo mundo vai viver, nós entendemos como fases para a nossa vida. Nós muitas das vezes entendemos que é o Senhor nos capacitando, nos forjando, nos preparando para algo maior, para conquistarmos, para avançarmos. Hoje nós temos esse entendimento. Então, com ele, nós passamos por essas adversidades. Nós passamos por essas lutas, porque o Evangelho ele não nos isenta de passarmos por lutas, não. Mas foi dito aqui, é diferente. Porque nós temos o Consolador. Porque nós temos aquele que vai falar, você não está só. Eu estou contigo. Eu vou dar vitória. Eu vou te ajudar a passar por esse momento. Irmão, não somos mais órfãos. Nós temos um Pai Celestial que, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que tem cuidado de nós, que tem nos dado refrigério, renovo e fortalecimento para enfrentarmos os dias maus, para passarmos por adversidades, para conhecermos a esse Senhor, para nos aproximarmos mais desse Senhor, para termos intimidade com Ele, para sabermos quem Ele é, para querermos que Ele permaneça na nossa vida, porque quando Ele entra, quando Ele bate, que abrimos, que Ele entra, nós vamos entendendo, é muito bom, é diferente, é algo sobrenatural. Nós começamos a ver uma obra na vida da gente, nós vamos percebendo umas libertações, nós vamos percebendo as cadeias, correntes, grilhões sendo arrebentados e nós vamos percebendo que é bom. É por isso que a palavra de Deus diz, se o Senhor vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres para quê? Para dizer não a tudo aquilo que não glorifica, a tudo aquilo que vai me fazer mal, a tudo aquilo que não condiz com a palavra. Aí a gente começa a querer viver uma novidade de vida. Deus tem novidade de vida. Jesus tem novidade de vida. E Ele traz uma novidade de vida. E nós começamos a entender que tem algumas situações que a gente não precisa viver, que a gente não precisa passar. A gente começa a entender que tem áreas da vida da gente que a gente precisa pedir a esse Senhor para nos libertar, para sermos livres. Livres para vocês dizer não, com tudo aquilo que vem de encontro, com tudo aquilo que o mundo oferece, que parece que é bom, mas a Bíblia diz que o final é a morte. Começa muito bom, porque satisfaz a nossa carne, alegra, traz uma alegria, uma felicidade momentânea, mas que depois gera a morte, gera opressão, gera tristeza, gera aflições, gera, muitas das vezes, conflitos que nós não sabemos e nem entendemos por que vivemos esses conflitos. Não entendemos muitas das vezes quando você para e olha que você fala, não, eu estou vivendo a minha melhor fase, mas por que eu não consigo me alegrar? Por que muitas das vezes as pessoas falam, poxa, mas você tem uma família linda, um casamento lindo, você tem filhos abençoados, você tem um trabalho abençoado, por que você não consegue se alegrar? Por que você não consegue ser feliz? Porque falta algo. Falta a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que preenche. Tem um buraco, tem um vazio dentro de nós, que muitas das vezes nós vamos para tudo quanto é canto. A gente procura muitas das vezes no álcool, na droga, na prostituição, na traição, e a gente continua vazio. Mas aí, quando Ele bate, que nós entendemos, tem alguém batendo, tem alguém querendo entrar, tem alguém sendo educado, Ele está batendo, Ele está querendo entrar, porque a única coisa que Jesus quer fazer é parte da nossa vida. A única coisa que Ele quer fazer é ter um relacionamento conosco. A única coisa que Ele quer é ser íntimo de nós, nos momentos difíceis e nos momentos bons. É por isso que nós louvamos a Ele nos dias maus e nos dias bons também, porque nós reconhecemos que
Por pior momento que eu possa estar vivendo, pode todo mundo me abandonar, menos ele. Então nós glorificamos a ele. Aqui o Senhor faz uma multiplicação. O Senhor, ele tem íntima compaixão daquele povo que se disponibilizaram a atravessar cidades. A maioria foram a pé, porque nem todo mundo tinha um barquinho para atravessar, nem todo mundo tinha um jumento, nem todo mundo tinha um burrinho para sentar em cima e ir aonde Jesus estava. Mas a necessidade daquele povo fazia com que eles atravessassem cidades para ir de encontro a Jesus. E quando eles chegavam, eles viam um milagre, eles viam sinais e maravilhas. Não faltava nada, não faltava para o espiritual nem para o físico. E graças a Deus, esse lugar, o Senhor não tem nos deixado faltar nada. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem multiplicado aquilo que tem chegado nas nossas mãos. Graças a Deus, hoje o Senhor tem permitido com que a gente viva com dignidade. Porque você viver com dignidade não é só você viver com uma conta bancária cheia. Porque tem muita gente com uma conta bancária muito cheia, mas não vive com dignidade. Está vivendo relacionamentos abusivos, está sendo espancado, está acorrentado muitas das vezes nos vícios. Não tem uma vida digna, só tem a espécie que é o dinheiro. Mas graças a Deus, nesse Senhor, a gente encontra um refúgio. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente, irmão, na hora da nossa angústia. Porque tem momentos na nossa vida que vem uma angústia, que só tem um que pode nos consolar. É o Espírito Santo de Deus. Só tem um. É por isso que às vezes as pessoas não entendem que povo é esse alegre, que povo é esse que está passando por algumas situações, mas nem parece, porque nós temos o Senhor conosco. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o Consolador. Nós temos aquele que motiva. Nós temos aquele que nós entendemos. Como que nós vamos nos apartar? Um dia éramos trevas, o Senhor nos trouxe para a maravilhosa luz. Por que eu vou voltar para as trevas de novo, se as escamas dos meus olhos já caíram? E hoje eu estou na maravilhosa luz do Senhor, ouvindo uma palavra, aprendendo a lutar contra a minha carne, abrindo mão, renunciando tudo aquilo que a gente sabe que no final gera morte. Mas o nosso Deus é um Deus de vida. Ele trouxe vida para essas pessoas. Ele é íntimo, ele tem compaixão. Quantos livramentos, quantos escapes que a gente nem vê, que a gente nem percebe. Porque a gente só tem consciência quando a gente começa a conhecer quem é esse Senhor. Aí a gente entende que mesmo sem conhecê-lo, ele já nos conhecia, já nos deu livramento e escape, já nos guardou. E aí ele permite situações para nos alcançar, para que se cumpra um propósito. Nós estamos aqui nessa manhã, você que veio, que está aqui pela primeira vez. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você também é importante. Todos nós somos importantes. Porque quando ele olhou para aquele povo, ele não conhecia aquelas pessoas. Tinha os discípulos que andavam com ele, mas ele teve íntima compaixão. Ele viu que aquele povo estava ali reunido porque precisava ouvir algo dele. Ele sabia que aquele povo ali tinha pessoas enfermas de físico, de alma e de espírito, que estavam ali porque precisavam de uma resposta. E quantas das vezes chegamos aqui precisando de uma resposta? Quantas das vezes chegamos aqui já decidida a tomar algumas decisões, e a gente vai sendo ministrado, e o Senhor vai nos aquietando, e Ele vai falando: filho, não vai por esse caminho. Filho, não toma essa atitude. Filho, espera mais um pouco. Irmãos, é muito bom servir a esse Senhor. Nós somos livres, nós não somos mais escravos. Hoje nós somos livres para dizer não em tudo aquilo que o mundo tem nos apresentado. Tudo aquilo nós andamos na contramão do mundo, porque tudo que o mundo diz que é bom, que pode, a gente entende dentro da palavra que não convém. Tudo nos é lícito, nós podemos fazer tudo, irmãos. Mas não nos convém mais. A gente hoje pensa: para que eu vou por esse caminho? Por que eu vou ter essa atitude? Por que eu vou ter esse comportamento?
Hoje a gente tem um momento de lucidez para pensar e entender o que vai edificar vidas, vai edificar famílias, vai edificar casais, vai edificar adolescentes, vai edificar crianças. Não, se não for para edificar, se não for para o nome do Senhor ser glorificado, por que eu tenho que ir por esse caminho ou tomar essas decisões na minha vida? Então hoje nós temos um rumo que é Jesus na vida da gente, através do Espírito Santo de Deus. E aqui nesse momento, o Senhor mostrou o amor que Ele tinha por aquelas pessoas. E tinha todo tipo de pessoa, porque como eu disse, só homens eram 5.000, fora homens e mulheres. Então imagine, e o interessante é que Jesus, Ele fala para os discípulos, coloque eles assentados, dividam em grupos. E Ele só orou, só apresentou aqueles elementos ao Pai, ao Deus poderoso. E houve a multiplicação. Imagine aquela quantidade de pessoas assentadas em grupos com aquele cesto, os discípulos distribuindo. Irmãos, tem que acreditar no que está escrito na palavra. A fé não é aquilo que vemos. A gente tem que crer. Eu não preciso ver. Eu não vi nada disso que aconteceu. Eu tenho relato nesse alimento, porque hoje o pão vivo que desce dos céus é a palavra. Eu só preciso crer no que está escrito aqui, porque eu tenho certeza que tudo que está escrito aqui se cumpriu. Eu não estou preocupado que foi escrito por homens. Alguém precisava escrever para que a gente pudesse estar lendo hoje. Mas homens inspirados, homens que viveu naquela época, homens que presenciaram esse milagre. E hoje o Senhor está falando, é manhã de multiplicação. O Senhor está falando que é manhã de libertação. O Senhor está falando que é manhã de cura. Porque a cura, não adianta muitas das vezes a gente querer só a cura para o nosso físico. A gente precisa querer cura para o nosso interior, porque na maioria das vezes a cura vai vir para o físico e nós vamos continuar os doentes, amargurados, revoltados, pessimistas. Então precisa haver uma cura de dentro para fora, porque esse Jesus, ele se apresenta na vida da gente, não é para curar só o nosso físico, não. Ele pode curar, mas ele quer curar o nosso interior. Porque ele diz que quando bebermos das águas, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. A gente começa a beber dessa palavra, a gente vai vendo uma mudança, uma transformação. E não é aquilo que o homem exige, não. A gente começa a entender, eu não preciso mais disso. Isso já não faz parte mais da minha vida. E nós vamos vendo a multiplicação da libertação, a multiplicação do alimento. Eu já não vivo mais oscilando, eu já não vivo mais na minha tristeza, na minha amargura, não. Hoje eu valorizo a vida, porque esse Deus é um Deus de vida. Eu valorizo tudo que Deus tem me proporcionado, porque eu creio que é Deus que tem me proporcionado. Eu não sou ingrato, eu estou de pé, porque Deus tem me dado o direito de ir e voltar. Quantas pessoas saem e não voltam? Quantas famílias saem para um passeio, para uma viagem e não voltam? É por isso que tudo nós colocamos na mão do Senhor. Senhor, nós vamos para a viagem. Abençoa esse carro, abençoa essa estrada, nos guarda para onde nós vamos. Graças a Deus, nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é poderoso, que é soberano, que a única coisa que Ele quer é fazer parte da nossa vida. Ele não quer fazer parte da vida da gente quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem os dias maus. Todo mundo grita por Ele. Ai, Jesus, tem misericórdia. Não, nós queremos que Ele faça parte da nossa vida diariamente, 24 horas. Quando a gente abre os nossos olhos, a gente já reconhece. Quantas pessoas dormem, irmãos, e não acordam mais? Ah, teve um mal súbito. Tantas coisas que a gente ouve, irmãos. E Deus tem nos guardado. Eu não sei se você está passando alguma fase difícil, algum momento difícil. Eu sei que tem um Senhor que Ele vai te assistir, vai te ajudar a passar essa fase. Eu sei que tem um Senhor que Ele vai ministrar no teu coração e vai colocar esperança naquilo que você pode estar todo mundo ouvindo falar, não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito, esse casamento não tem mais jeito, esses pais já não tem mais jeito. O nosso Deus é jeitoso.
Ele tem jeito para todas as coisas. E ele diz na palavra dele que agindo ele, ninguém impede. Agindo eu, quem impedirá? É por isso que a gente vê o Senhor operando milagres. É por isso que a gente vê o Senhor entrando em lugares onde nós não entramos, mas Ele entra. É por isso que a gente vê o Senhor colocando pessoas em lugares, em patamares, onde jamais imaginaríamos que chegaríamos. Mas o Senhor permite isso na nossa vida. Então que nessa manhã, que você possa se alimentar. Porque tem pão, tem peixe, tem água, presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu não sei como você se encontra. Se você chegou aqui sem esperança, sai daqui com esperança. Você pode, na tua casa, fazer uma oração e pedir ao Senhor para te ajudar. Porque a Bíblia vai falar de uma mulher samaritana, que ela tinha uma necessidade. Ela era samaritana. E ela vai até Jesus, no meio de uma multidão, porque a gente vê muito milagre no meio de uma multidão. Uma mulher que os samaritanos, eles tinham uma divergência com os judeus. Então não se falavam, ainda mais uma mulher com um homem. Mas ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada, que é o que ela fala para Jesus. E ela adora Jesus no meio da multidão e ela fala para Jesus, Jesus, me socorre. Se você estiver precisando de socorro, peça a esse Senhor socorro, que Ele vai te socorrer. Eu quero deixar uma palavra para todos vocês que estão aqui. Que o Senhor possa dar sinais na vida de vocês. Que vocês também são filhos, que vocês também são importantes e que Ele vos ama. Vamos nos colocar de pé. Aleluia.